Olá, seja bem-vindo à retrospectiva de 2025. Começamos por falar sobre as fortes chuvas que atingiram as ilhas de Santiago e São Vicente, causando vários estragos e também dificultando a vida de muitos cabo-verdianos. Em São Vicente, as chuvas de 11 de agosto deixaram um rastro de devastação, mas também histórias de solidariedade, resiliência e recuperação passo a passo. (11 de agosto de 2025), a data que marcou pela negativa a ilha de São Vicente. Monte Cara foi surpreendida pela tempestade Erin e no trágico dia amanheceu debaixo de fortes chuvas. Foi na madrugada que as enxurradas começaram a varrer os bairros inteiros e levaram tudo o que encontrou pelo caminho em direção ao mar. As escolas José Augusto Pinto, Escola de Monte Sossego e o Centro de Estágio passaram a ser abrigos improvisados para cerca de 275 pessoas. Centros de saúde foram invadidos pela lama, equipamentos, vacinas e documentos ficaram destruídos. A água potável deixou de chegar às casas após a estação de captação colapsar. A energia sofreu falhas graves e a reposição ficou dependente de condições climáticas e da drenagem das zonas inundadas. Estamos na Praça Estrela. Por aqui, várias pessoas procuram diariamente o sustento da família. Enfrentaram grandes dificuldades com as enchentes da tempestade Erin e perderam quase tudo nas enchentes de 11 de agosto. Passado 4 meses da tragédia, hoje os comerciantes procuram aos poucos o ganha-pão e o sustento da família, expectantes que dias melhores virão. Mas pronto, já não estou muito aqui, não estava. Não te bate a lutar, porque não se vê que a cabo-verdiana é um povo resiliente, ele é um povo que está a lutar, porque não tinha duas opções para acontecer essa coisa. Ou não estava a sentar, não estava a cruzar braços, ou não estava a agarrar e tentar levantar. Em termos de ajuda, só chegar tardio, ainda ele está tudo a chegar. Não tem ali, tem muita gente na Praça Estrela que praticamente ainda não tem nada. E ele é triste, porque quando quis prometer-nos que ele ajuda, ele era uma ajuda para chegar imediato. Porque a gente dá uma pessoa ajuda e quando que ele tinha precisar de que ele ajuda. Porque nesse 4 meses já não endivida. Não tem endividado. Porque se nós não ficasse sem nada, nunca tinha maneira de sobreviver para pagar nos contas. Então, bate levantar pouco. Por final, Deus é que traz-nos ele. Deus é que tem que estar-nos também, bate levantar pouco, que nesse 4 meses não conhece nenhuma ajuda de ninguém, nada me conhece. Então, se me depender de uma senhora de Câmara, tive ali, ele pergunta a gente se não meter papel, que é para tomar dinheiro, me diz sim, não meter papel, que é para não tomar dinheiro, mas ainda ninguém que tinha chegado que dar-nos nenhuma ajuda, nem nada, me dizer você de caras que me não depender de que dinheiro que é para sobreviver, me estava morto que é porque nenhuma ajuda, tinha nada. Nós tudo não tinha perdido tudo, para a Estrela acá tem ninguém lisim que tinha nada, nós não tinha perdido tudo, mas graças a Deus, nós também fé na Deus. Nós aguenta, nós mente com os graças a amigos também, que ajudam nós também, para não levantar. Por isso, nós temos a hoje na Praça Estrela, batamente nos vida, mas que ele tem, nós bate levantar pouco a pouco. As vendedeiras do mercado, a semelhança dos comerciantes da Praça Estrela, passaram também por momentos difíceis com as chuvas de agosto. Dona Felícia Rodrigues, que vende neste espaço há mais de 50 anos, relata que nunca tinha presenciado uma tragédia semelhante. Ali não te senti bem, não te bem constituído ali. Construí esse mercado, porque ele fica acabado, não fica de vender na rua.
Mas a mim de vender na rua porque eu nunca tenho um lugar certo para vender. Mas a mim, se ali está construído, 50 e tal onde vender ali, nunca estou. Um chá de vender ali é justo enquanto um chá de vender. Quando chá de vender, nunca de vender ali dentro. Que a mim nunca de vender na rua. Nem nunca moia, que 72 anos nunca moia da Silícia. É a primeira vez que eu estou aí. Com estradas bloqueadas e vias destruídas, ambulâncias e equipas de resgate tiveram enormes dificuldades em chegar aos bairros mais afetados. O Centro de Saúde Reprodutiva da Bela Vista tornou-se inacessível. As autoridades trabalharam para repor a água e energia, mas os danos nos postos de transformação atrasaram o processo. Uma das preocupações é relativamente ao fornecimento de água, para além do trabalho e da recuperação das máquinas e o trabalho que a Eletra está a fazer, que está a ser contínuo, isso a Eletra continua a fazer esse trabalho. O que nós temos atribuído como medida são caminhões de água que vão fazer todo o abastecimento em Santo Antão, vão diariamente os caminhões de manhã e regressam também no final da tarde, e depois nós fazemos essa distribuição pelas localidades. Essa gestão da água está a ser feita de forma faseada, paulatinamente, e sempre que há disponibilidade dos caminhões, esses caminhões são colocados nessas zonas para fazer essa distribuição. As Forças Armadas começaram a remoção de lama, escombros e veículos arrastados para o mar. Drones e mergulhadores ajudaram na localização de desaparecidos, mas ao mesmo tempo registaram-se furtos em estabelecimentos afetados pelas cheias. A Polícia Nacional identificou suspeitos e abriu investigações. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, também se pronunciou sobre o caso, garantindo que os responsáveis por esses atos serão capturados. O governante sublinhou que o oportunismo em contexto de calamidade não será tolerado. Precisamente por conta desta possibilidade, porque existem casas vulneráveis, foi feito um importante reforço do contingente policial em São Vicente, com a ida de efetivos policiais de Santo Antão e com a ida de efetivos policiais do Comando de Unidades Especiais da Praia. O apelo que fazemos é que se comunique, se articule com o Serviço Nacional, as diferentes entidades privadas, ONGs, associações, para que seja mais fácil garantirmos a segurança. É evidente que as pessoas vão saber onde estão localizados os depósitos e que haverá sempre essa tentação, havendo coordenação, a polícia irá dar todo o suporte, todo o apoio necessário. Reiterar que a polícia está ativa em São Vicente e que não irá tolerar nenhuma situação que se compadeça com o aproveitamento da desgraça alheia. O balanço final foi de tragédia. 8 mortos pelas enxurradas, uma vítima por eletrocução e 2 pessoas ainda desaparecidas. 4 das vítimas eram crianças. Famílias destruídas, casas reduzidas à lama e memórias que jamais serão recuperadas. As pessoas com quem falamos estão profundamente abaladas. Reviveram momentos de desespero e continuam em estado de choque. Um pai contou-nos como tentou agarrar o seu filho, mas a força da corrente os separou. Sempre não sofri carga de chuva, mas não dessa maneira ali, que cada dia que não sofri as coisas, não entrei em pânico, fui em tristeza profunda. Então a minha filha está escondida de mão, minha mãe vai naquela água, não ficar aguentado num posto cerca, quase 1 hora aguentado num posto lá, te sofrer, tinha ali água. Modo ajuda para casa, não tive tchau, tanto em comadoria monetária. Pessoas que já nos compôs casa, que a Câmara não ajuda a escadar para essa casa. Em termos de ajuda psicológica, já tive uns 2 para fazer, mas nunca senti sim para entregar, mas é só Deus que está na minha força, então Deus força cada dia que me bate a superar essa dor. Às vezes me poder cair, mas me levantar ao mesmo tempo, tudo está bem, tudo. Até um dia onde esperar que tudo normalizar completamente.
As comunidades mais pobres sofreram os maiores danos. Casas de chapas foram arrancadas e destruídas internamente. Famílias perderam bens essenciais. Aqui em Salamância, as casas, as estradas ficaram destruídas e muitas famílias foram realojadas em escolas e centros de estágios. Apesar das dificuldades, muitas famílias afirmam estar a ser apoiadas e também fica só 2 estradas para ser reconstruída. Movimentos solidários multiplicaram-se. Associações locais, jovens voluntários, ajudas internacionais e iniciativas como SOS São Vicente e Onda Solidária trouxeram alimentos, roupas e apoio psicológico. A diáspora enviou donativos e mobilizou campanhas em várias cidades do mundo. A IURD, através dos seus abraços solidários, lançou uma campanha SOS São Vicente e a Record Cabo Verde esteve de mãos dadas com esta iniciativa. Que nada ou pouco que não te dá, o que não te oferecer, o que não te doar, te fazer grande diferença para quem que perde tudo. Porque, claro, não te lamentar, nosso maior lamento é que as vidas que perder, mas teve pessoas também que quer perder vida, mas fica só com vida também, me entende? E perde muito, perde tudo. Perder coisas que muitos lutam uma vida inteira para conseguir, ou ia tudo para ir para a água abaixo. É triste, é doído, mas não está ali exatamente para isso. Para estender um mão, para dar um auxílio e apoiar naquilo que não puder. Por isso que não resolver fazer essa campanha, para não amenizar um pouquinho, que te dá para pagar, mas amenizar um pouquinho aquele dor que Malta, São Vicente e São Nicolau e Santo Antão te sentir nesse momento. O governo já iniciou a fase de reconstrução, reabilitação de estrada, reforço da drenagem, reposição da iluminação pública e intervenção das escolas afetadas. A prioridade é garantir que São Vicente fique mais preparada para eventos climáticos extremos. Temos, neste momento, nas ilhas afetadas, um programa de execução de infraestruturas de 1,4 milhões de contos. Neste momento já foram assinados todos os contratos com as Estradas de Cabo Verde, com a Eletra, com a EDEC, com a ADR e com as câmaras municipais que estão a fazer o trabalho. A nível de habitação, estamos a finalizar o processo de reabilitação das casas. A nível de execução física, a parte que não exigia muito o projeto, está tudo quase na fase final. Uma outra intervenção que depende do projeto de especialidade, naturalmente que esses tiveram um bocadinho de atraso, mas já estão também na fase de execução nas 3 ilhas afetadas pela tempestade Eric. São Vicente, a ilha da diva dos pés descalços, enfrenta agora um longo caminho, mas a força da comunidade e o empenho das autoridades mostram que a ilha está determinada a erguer-se. Da tragédia nascem alertas, mudanças, compromissos e um verdadeiro espírito de solidariedade. E quando menos se esperava, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, chuvas fora da época causaram graves danos na região norte de Santiago. Houve destruição de casas, estradas, perdas agrícolas, incluindo uma vida humana. O governo declarou estado de calamidade e iniciou o plano de recuperação. O dia 13 de novembro ficou marcado na memória dos residentes em Santiago Norte. Antonino Monteiro, vereador da Câmara Municipal do Tarrafal, na área da proteção civil, considerou que essas chuvas os haviam apanhado de surpresa e explicou. Apanharam um bocadinho de surpresa. Como eu começo a chover de forma normal, mas a partir de 4 horas de tarde é mesmo com intensidade que ninguém se esperava. Então, durante 2 horas mais ou menos de chuva, foi chuva bastante intenso. A situação mais grave, no entanto, envolveu o desaparecimento de uma pessoa cujo corpo foi encontrado dias depois. Um dia depois das chuvas, o presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José dos Reis, depois de verificar em loco os danos causados, fez a seguinte constatação.
na zona de Fonton. Não estive ali a fazer volta por todo o território municipal para não constatar em loco aquilo que foi danos, aquilo que foi estrago que a chuva provoca e não sei ali precisamente ali na zona de Fonton onde que fica afetado grandemente a atividade econômica de família, porque essa chuva ali acaba para destruir efetivamente tudo aquilo que é investimento de famílias na agricultura e na criação de gado ali na Roberto de Fonton, mais de 100 famílias que ficam afetadas nessas atividades econômicas, com perda considerável de animal e perda de suas produção. Não teve perda de vida humana que acontece, sobretudo lá na zona de Porto Formoso, Tchara Porto. Em São Miguel, os estragos causados pelas chuvas de novembro foram, segundo os moradores e governantes, enormes. Uma residente em Ribeira do Principal contou que perdeu unidades de porcos que serviam como fonte de rendimento para ela e sua família. 10 porcos, 6 cabras, que os outros eram na barraca, lá que tinha coisas que não matar porco, panela grande e perdi tudo. Nos Flamengos, Samira perdeu não apenas os seus bens, mas também sua casa que foi levada pelas cheias. Aquela hora que a casa começa a cair, a senhora sabe dentro de casa? Já saía para morrer, estava dentro de casa, mas a água ia começar a entrar no quarto, depois saía para casa de banho, e a arma tenda ficava lá. Mas quando tinha a água ia aqui, se entra aquelas águas sujas, só lama, não sei empanha 2 meninos. O morador de 73 anos acrescentou que ao longo de toda a sua vida nunca tinha presenciado chuvas tão intensas e prolongadas como as que atingiram Santiago Norte. Chuva daquela natureza ali, já tempo não, para mim é desconhecido. Depois das chuvas, as autoridades municipais e centrais intervieram de forma imediata nas áreas mais críticas, com foco na estabilização do terreno e na prevenção de novos riscos em caso de precipitações futuras. A administração municipal estabeleceu como prioridade a reposição dos serviços essenciais. A primeira medida que a Câmara toma é restabelecer ligação à comunidade. Nós estamos ali na comunidade principal, que foi duramente afetada por chuvas torrenciais de dia 13 e 14 de novembro, e que causa perdas enormes, perdas e destruição de parcelas agrícolas, perdas e destruição de currais de animais, de pocilgas, perdas e destruição de atividades produtivas ali. No município de Santa Cruz, em Renquipurga, José Correia relatou perdas nas suas plantações. Na altura, me senti triste porque, repara, chuva não tem mais. Então, 5 horas para manhã, levanta, bem dentro do lago, está dando liduído. Para mim, não é a horta, mas que fazem. Se eles assim, lá, não é a horta, aquele jeito lá. Cima de uma água, basando riba a cabeça, água gelada, enchendo a plada, assim lá. Que vida de alguém coisa. Em Chão Grande, José de Lomba falou das perdas agrícolas e de equipamentos causados pelas chuvas inesperadas. Ali vem de surpresa e fazendo o estrago ali, na fonte, no terreno. E não está esperando aquele governo que está dando qualquer apoio de nada ali para não continuar, para não pagar mais força moral de trabalho. Já. E a coisa que perde em si? A mim perde ali, tem 2 motores, tem horta ali, cana, gota a gota, tudo perde banana. Este era um reservatório onde os agricultores utilizavam 11 máquinas para bombear água que foi destruído pelas chuvas do dia 13 de novembro. Felicidade Garcia, que é presidente da Associação dos Agricultores e Pecuárias, afirmou que agricultores se encontraram impotentes diante dessas chuvas. Realmente, todo agricultor está impotente sobre aquela calamidade ali que abraça tudo aquela zona ali. Agricultores é pessoas resilientes que lutam dia a dia dentro de suas hortas para pôr nas suas mesas e para mandar também produtos para o mercado. Moradores relataram momentos extremos vividos durante as chuvas que destruíram parcelas agrícolas e infraestruturas em Santa Cruz. Passa ali um momento complicado para morrer e a chuva começa dentro de 5 da tarde. Quando estava cerca de 8 horas da noite, já estava água na Ribeira também.
Aquele chuva não passa um bocadinho mareado em termos de casa que faz nada, mas já em termos de horta, não perde coisas. O Julica tchau, o Julica tudo. Para tudo ali. E essa chuva ali é a área. Fica só chão. Esses são chefes de famílias que perderam quase tudo. Digo quase tudo porque restou a esperança e a vida para reconstruir tudo aquilo que foi destruído pelas chuvas de novembro. Em dezembro, uma equipa do Ministério da Agricultura e Ambiente esteve nos locais de Cabeça de Horta e Saltos, no concelho de Santa Cruz, para acompanhar de perto o progresso dos trabalhos de recuperação dos terrenos agrícolas afetados pelas chuvas de novembro. Várias vias foram destruídas, casas foram inundadas, muitas famílias perderam também parcelas agrícolas. Depois de serem efetuadas as visitas, o governo apresentou as medidas de apoio às populações afetadas pelas chuvas de 13 e 14 de novembro, sobretudo em Santiago Norte. O ministro da Família afirmou que algumas casas precisam de obras e que serão disponibilizados apoios financeiros, créditos com juros reduzidos, facilidades fiscais para comerciantes, agricultores, pescadores e pequenas empresas. Temos 10 casas no Tarrafal de Santiago, 24 casas em São Miguel e 15 em Santa Cruz. Mas também temos medidas para proteção de rendimento para comerciantes, para os operadores de pesca, agricultores e criadores de gado, micro, pequenas e médias empresas e também para condutores. As medidas que temos já para atuar na região de Santiago Norte, temos valores superior a 2,3 milhões de contos. Na área das infraestruturas, o governo vai investir para recuperar estradas, habitações e escolas, obras de drenagem e espaços urbanos. As intervenções serão feitas com urgência. 1.071.612.022 escudos. É o plano de intervenção para as áreas de infraestruturas que tem 3 eixos, está estruturado em 3 eixos fundamentais. A resposta emergencial de 52 milhões de escudos, que é essencialmente para limpeza, gestão das vias, reposição das condições de mobilidade que estão em curso neste momento, na fase final. O eixo 2 das infraestruturas resilientes, que comporta 975 milhões de escudos cabo-verdianos. O eixo 3, habitação segura, 44 milhões de escudos. As intervenções obedecem ainda a categorização segundo o setor a que respeitam naturalmente. Os espaços urbanos ocupam 76 milhões de escudos, as estradas 871 milhões de escudos, a habitação 44 milhões, infraestruturas de drenagem 10 milhões de escudos, as infraestruturas de educação, património e edificado 34 milhões de escudos. Na área das infraestruturas, o governo vai investir para recuperar estradas, habitações e escolas, obras de drenagem e espaços urbanos. As intervenções serão feitas com urgência. A reposição de dispositivos anti-erosivos, portanto, os trabalhos de conservação de solos e água para protegermos as encostas, a reedificação de infraestruturas de correção torrencial, aí estamos a falar dos diques, dos espigões, dos muros gabionados, para proteger não só os terrenos agrícolas, mas para recuperar as acessibilidades, a reinstalação dos sistemas de irrigação, isto é prioritário, fundamental para que os agricultores possam assegurar os sistemas, portanto, de produção e repor os rendimentos, e a recuperação da construção, portanto, de poços e furos, e eu estou a falar aqui de cerca de 1,2, pouco mais que 1,2 milhões de contos necessários para fazermos estas obras. A resolução número 132/2025, de 2 de dezembro, publicada no Boletim Oficial, explica que o governo aprovou um plano de intervenções para reconstruir as infraestruturas hidroagrícolas destruídas pelas chuvas de 13 e 14 de novembro de 2025 nos concelhos de Tarrafal, São Miguel, Santa Cruz e Santa Catarina, na ilha de Santiago. E o custo inerente à implementação das medidas constantes do plano é 1.123.445.000 escudos, incluindo IVA.
Mais tarde, em dezembro, o Banco Mundial disponibilizou a Cabo Verde um montante na ordem dos 11 milhões de dólares americanos para intervenções em Santiago Norte. O anúncio foi feito pelo governo, que avançou que este valor será alocado em ações de reconstrução e retoma da normalidade após a intempérie que abalou alguns concelhos de Santiago Norte. Ainda no domínio ambiental, 2025 foi um ano muito difícil para Cabo Verde. Incêndios em várias ilhas causaram grandes perdas e deixaram famílias sem nada. Um ano de muita angústia, mas também de solidariedade. Na Ilha do Fogo, em maio de 2025, um incêndio em Santa Catarina destruiu cerca de 277 hectares de vegetação e terrenos agrícolas, afetando localidades como Manjoana e Estância de Roque. Pastagens, culturas e ecossistemas foram severamente atingidos, deixando dezenas de agricultores sem rendimento. O governo disponibilizou 6.600 contos para apoio aos afetados. O presidente da Câmara, Manuel Teixeira, que explica como as equipas combateram o fogo, os desafios enfrentados no terreno e o apoio disponibilizado às famílias afetadas. No Dormico, 12 focos de incêndio, mas no Manche só com foco, também com menor expressão, mas depois com chegada também de equipa que vem dando reforço ali, não consegui atacar aquela frente que começa mais ou menos uns 10, 11 horas a ganhar uma certa proporção, mas não consegui controlar. Não teve ainda dificuldade em termos de uso mesmo de solo. Por exemplo, tem espaço que não consegui encontrar sequer um punhado de terra, mesmo que não tiver tudo materiais, mas só rocha. Tudo que é condicionante ali está fazer com que não tem algumas limitações, outros equipamentos, mas outros mesmo é questões naturais que nós nunca conseguimos contornar, né? A Ilha de Santiago também registrou um aumento de ocorrências ao longo de 2025. No Concelho de Santa Catarina de Santiago, vários incêndios estiveram associados a queimadas agrícolas realizadas sem controlo. Um dos casos mais graves ocorreu em Chada Baixo, zona rural do Rincão. A combinação da vegetação seca e o vento forte facilitou a rápida propagação das chamas, provocando prejuízos ambientais consideráveis. No Planalto Leste, em Santo Antão, um incêndio de menor dimensão foi rapidamente controlado pelas autoridades. Ainda assim, o episódio voltou a expor a fragilidade das zonas florestais da ilha, onde a seca prolongada e o difícil acesso dificulta a atuação das equipas de combate. Se os incêndios ambientais marcaram um ano pela sua dimensão, os incêndios habitacionais revelaram o lado mais humano e dramático desta retrospectiva. Na Ilha Brava, um corta-circuito destruiu barracas de comerciantes. No maio, uma família perdeu tudo. Em Achada de São Felipe, um ginásio foi totalmente consumido. No Tarrafal, o bar de Geu foi destruído, possivelmente por fogo posto. Em Alto da Glória, outra família perdeu tudo num assalto e em seguida colocaram fogo na sua casa. Ainda em Lem Ferreira, um iate incendiou-se em plena via pública. Em Safende, uma mãe perdeu todos os seus bens, ficando apenas com a roupa que trazia. No outro caso, um comerciante viu a sua oficina ser totalmente consumida pelas chamas, destruindo todo o seu espaço de trabalho. Prejuízo que fome a voltar, até naquela hora que antes se comunicam, já estava praticamente 3 carros já danificados. O fogo já começava, bateava, já que tinha como, o sol tinha que te retirava para que conseguia trabalhar mais caro. A partir daí chamar bombeiro acaba para chegar, se faz o que eles puder, não acredita mesmo, faz o que eles puder. Agora é só aguardar para nós desenrolar disso, quem é que acaba para ver a carta com todas as coisas para nós, não sabe. Mas a oficina tem-se assim, mas também não tem carro de pessoa ali que tudo acaba para recair responsabilidade de quem está de frente. Eu perdi tudo, perdi de bata, de menino de escola, material, minha cama, comida, máquina, perdi tudo coisa geral. Cá me tem 2 filhos menores e minha solitária,
quem que pode ajudar? A mim que tem um dia bem mais. Ninguém gastava, vizinhos que chamam lá trabalho, amanhã a casa toca lume. O balanço de 2025 reforça a necessidade de investimento em prevenção, educação ambiental, fiscalização e meios de combate mais eficazes. Apesar das perdas, a resiliência e a solidariedade das comunidades continuam a ser a maior força para superar estas adversidades. Em setembro de 2025, a Organização Mundial da Saúde alertou para a situação do paludismo em Cabo Verde. Após a certificação também, em 2024, o país viveu um ano de incertezas. Mantém-se a preocupação para o risco de perder o estatuto de território livre da doença. Em janeiro de 2024, a Organização Mundial da Saúde certificou Cabo Verde como um país livre de paludismo. A conquista representava um marco histórico na saúde pública, com impacto positivo para o turismo, confiança internacional e bem-estar da população. Em 2024, Cabo Verde registrou-se 55 casos de paludismo. Em outubro de 2025, o país reportou um total de 56 casos. É um encontro que tiveram com o primeiro-ministro no mês de setembro de 2025. O representante do Fundo Global tinha dito que o país continua a ter os mosquitos e tinha referido sobre a liderança e investigação. Por outro lado, o ex-diretor nacional de saúde disse que o combate à proliferação de mosquitos é um trabalho conjunto. É um trabalho que deve ser feito não só pelo Ministério da Saúde, e que se deve ocupar das questões sanitárias, de diagnóstico, tratamento, medidas de luta antivectorial em termos de pulverização das habitações e das coleções de água que possam servir de criadores de mosquitos para diminuir a densidade do vetor. Segundo a OMS, a identificação de novos casos de transmissão local em algumas zonas na cidade de Praia estendeu um sinal de alerta às autoridades nacionais. Estamos no perigo a perder a certificação ser livre de malária. Então, temos um foco onde tem casos de transmissão local em 24, em 25, e se temos no mesmo lugar 3 casos em 26, o país pode perder a certificação ser livre de malária. O ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, tinha reconhecido que o país enfrenta um momento crítico e tinha afirmado que todas as estruturas sanitárias estão mobilizadas para evitar retrocessos numa conquista histórica. Define claramente, se houver um número efetivo de 3 casos por ano durante 3 anos no mesmo local, essa situação pode se pôr em perigo. Mas estamos a trabalhar afincadamente, primeiro, para que não tenhamos mais casos no Fontão. Segundo, podermos, portanto, defender com garra, portanto, esse certificado que nós ganhamos. Após a alerta da OMS, o governo cabo-verdiano reagiu rapidamente, declarando situação de contingência nacional para reforçar as ações de prevenção e vigilância epidemiológica. Vamos para um breve intervalo e na volta acompanhe outros acontecimentos que marcaram o ano de 2025. Entre os destaques, a situação dos transportes e a crise energética que paralisou vários serviços, assuntos para acompanhar na apresentação de Elizabeth Dias e Elisandra Silva.